Muita gente monta instituição porque fica sensibilizado com uma série de situações e tal, mas no seu caso é muito diferente, porque as suas origens vêm de lá. Então, assim, como é que é? Você nasceu onde em São Paulo propriamente? Eu nasci em uma favela chamada Vila União. Vila União. Fica atrás do Autódromo de Interlagos. Minha mãe vendia cachorro-quente enquanto a Ayrton Senna corria, ela vendia cachorro-quente para sustentar a gente. E nós morávamos em uma favela, em um barraco feito de papelão, lona e madeira, assim. Era eu, minhas irmãs, minhas 3 irmãs e o meu pai. Então a gente vivia naquela situação de extrema pobreza. Eu lembro muito assim, é muito nítido, é como se tivesse acontecido faz 2 horas isso. Minha mãe, no quarto que a gente ficava, tinha uma beliche, porque quando a água... Tinha que ser beliche, que quando a água subia, ela subia assim pela metade nas enchentes, e ela colocava a gente Na parte Em de cima. cima. na parte de cima da beliche, assim. Então, era aquela situação de extrema pobreza, né? Aos 3 meses de vida, eu caí com o rosto dentro da água fervendo, porque minha mãe não tinha recurso para fazer inalação. Então, ela fervia, não tinha dinheiro, pô. E ela queria me curar da gripe. Sim. Então ela fervia a água, colocava dentro da panela ou dentro da bacia e aquele vapor que sobe Sim, da água fervendo funcionava como inalação. Ela sempre fez isso. Mas um dia ela chegou cansada do trabalho, meu pai também tinha que fazer. Meu pai chegou, ela falou: "Eu vou tomar um banho". Pediu pro meu pai fazer, ele cochilou comigo no colo. Caramba, cansaço. Cansaço. Ele Pode ser. cochilou e eu caí com o rosto dentro da água fervendo. Ela tava tinha uma cortininha que separava, que era o banheirinho da onde meu pai tava fazendo a inalação. Ela começou a escutar o choro. Ela falou assim pra mim: é um choro que não era um choro normal. Era um choro que parecia que você tava infartando. Cara, mas imagina. E aí ela falou: quando eu abri a cortininha, teu pai tava com você assim, ó, paralisado no colo, e eu não sabia onde tava seu nariz, sua boca, porque fez assim a pele, né? Isso você tinha 3 meses. 3 meses. Imagina, tipo assim, você com Jesus. 3 meses, você não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Não tava nem Tinha nem entendendo. noção. Eu não lembro, né? É. Só conta, só fatos narrados. Eu não lembro, graças a Deus, mas eu queimei o rosto, queimei essa mão aqui, tá vendo? Essa unha aqui é maior porque derreteu, ó, de tanto que tava... Sim. Hoje, quente, hoje, ó. hoje parece que a pele foi se reestruturando um pouco. Vai se reestruturando, mas eu fiquei 22 dias internado, os médicos prepararam minha família pra minha morte, disseram que eu não sobreviveria, minha mãe voltou pra favela, juntou com 80 mulheres, fizeram suas preces, seus pedidos, suas orações, e no outro dia eu reagia. Foi a primeira situação da minha vida Com que 3 mais tarde meses. eu entendi a força de quando um grupo de mulheres se junta, o que elas podem fazer. Sim, exatamente. Incrível, mano. Incrível, Caramba, incrível. velho. Eram 3 irmãs? 3 irmãs, todas mais velhas. Mais velhas que Eu você. sou mais nova. Tá, e aí, caramba, que choque é isso. Aí tá, vocês estão ali, nessa situação já era ruim, e aí ter uma pessoa da família, a caçula delas, com essa situação ainda mais delicada ainda. Em que momento você sai dessa situação? Como é que vocês vivem na favela até quanto tempo? Eu tinha aproximadamente 7, 8 anos. Minha mãe tomou uma decisão, assim. Ela falou: eu vou embora daqui. Isso aqui, eu tô ficando cada vez mais pobre. Eu trabalho, mas não consigo escalar. Não consigo sair da extrema pobreza para pobreza. Que a pobreza já tá um pouco acima da extrema, né? E aí ela pegou, tinha aqueles trens que vinham para Rio Preto. Tinha uma prima que morava no Solo Sagrado. Ela falou: eu tenho um cômodo no fundo da minha casa. Sim. Ela falou: eu tô indo pra aí. Pegou eu e minhas irmãs, enfiou num trem e nós viemos embora. Ela fez 6 mudanças, assim. Trouxe tudo dentro do trem. E aí a gente começou a morar no Solo Sagrado. Meu pai continuou morando em São Paulo, porque ele estava trabalhando na Magnete Marelli. E pobre não pode pedir as contas, né? Tem que ser mandado embora para receber o acerto. Exatamente, né? 40%. Aí meu pai ficou lá por 3 anos, e aí eu nunca vi alguém festejar tanto quando uma pessoa é mandada embora. Ele ligou um dia, sabe o orelhão? Minha mãe falou: vamos lá que seu pai vai ligar. Eu lembro certinho disso. Aí foi na esquina, ligou e foi mandado embora. A gente começou a pular. Porque daí ele pegou um acerto. Caramba. E veio embora pra cá. E o acerto na época foi de R$9.000. Mas, pô, na época, R$9.000 era, claro, sei lá, deve ser o que era, sei lá o que é. 50 mil hoje. Exatamente. E aí, quando ele chegou, ele comprou uma casa que era feita de barro. Mas, pô, você morava numa casa de papelão de madeira, você vai numa casa de barro, você tá num castelo, né? Você já evoluiu. Exatamente. E aí a gente percebeu assim, estamos saindo da extrema pobreza pra pobreza. Sim. Mas aí esse lugar que meu pai conseguiu comprar a casa, aqui em São José do Rio Preto, logo a gente percebeu uma movimentação estranha, né? Então a gente ia comprar alguma coisa assim, aí entravam umas mulheres
de calcinha e sutiã. E eu falava pra minha mãe, ai, tem praia aqui? Aí minha mãe... A praia delas era outra. A praia delas era outra. E aí a gente percebeu e descobrimos rapidamente que a gente estava morando, né, ali dentro do Jardim Paraíso, em um bairro dominado pelo alto índice de tráfico de drogas e de prostituição. Sim. E tipo, a gente não conhecia, né? Mas foi ali que meu pai comprou a casa. Aí, beleza. E aí minha mãe falou, meu Deus, eu preciso trabalhar, como é que eu vou deixar essas meninas aqui, né? Você passava, os homens mexiam, tinha aliciamento, bom, enfim... E aí ela falou, vou matricular elas num projeto social. Aí ela me matriculou num projeto social. Aqui em Rio Preto? Aqui em Rio Preto. Sabe qual que é o nome? Na época chamava IELAR. Não tem mais, né? Que era do Instituto do Espírito Nosso Lar. Tinha tinha o hospital IELAR. E tinha os projetos sociais, né? E aí minha mãe me matriculou nesse projeto. E eu não queria ir, porque eu sofria bullying na escola. Por conta da cicatriz. E eu falei, vai ser mais um lugar, né? Sim. Eu sofria muito. Eu sempre inventava que eu tava com dor de cabeça, que eu tava com isso, que eu tava com aquilo. Sim. Pra não ir pra escola. E aí eu falei, não, eu não quero ir. Mas eu também não contava pra minha mãe, porque eu tinha vergonha de contar pra minha mãe que os meninos estavam tirando sarro de mim. Minha mãe sofria mais, porque eu percebia que tinha um sofrimento. Mesmo pequenininha, eu percebia que ninguém na minha família falava sobre aquilo. E quando alguém perguntava pra minha mãe o que era, ela falava que era uma alergia. Então eles ficavam tentando me poupar do que... Eu fui saber o que era, de fato, o que tinha acontecido de fato comigo com 23 anos. Caramba. Porque até então eu não tinha coragem, eles não tinham coragem de falar, eu não tinha coragem de perguntar. E aí nesse período, assim, a minha mãe falava assim, você não tem que escolher. Que eu falava, mãe, eu não quero ir no projeto. Ela falava assim, coach, né? Quem manda aqui sou eu. Você vai e pronto, acabou. Você vai, porque lá você vai tomar café, lá você vai almoçar, a gente vai economizar um pouco. Então ela me colocou, obviamente, a pessoa que está na situação de pobreza, a primeira coisa que pensa, tem café da manhã, tem comida. Perfeito. Mas o que a gente não imaginava é que quando eu entrasse nesse projeto social, é que eu ia conhecer uma professora chamada Valquíria, que começou a mudar, ajudar minha família a recalcular a rota da minha vida, né? Então, era um lugar que as crianças estavam tão ocupadas sendo felizes que eu nunca na minha vida sofri bullying naquele lugar. Eu falava, não é possível, gente, eu devo ter virado Gasparzinho aqui. Porque eu tô me relacionando com essas crianças não E é tudo normal, nada. Tá tudo certo. E era porque tinham duas questões muito fortes lá dentro. Primeiro, a gente podia escolher a oficina que a gente queria fazer. Eu escolhi música, com a Valquíria, que era professora de música. Certo. Depois tinha artes, tinha um monte de coisa, e tinha uma outra política institucional, uma metodologia que a gente utiliza até hoje em Valquírias, que nas reuniões de pais era proibido falar sobre o comportamento inadequado das crianças. Então, tipo, a criança podia ter virado o projeto de cabeça para baixo. Giraia. Que quando a mãe ia buscar, ela falava assim, hoje seu filho foi maravilhoso. Aí a gente, enquanto criança, olhava e falava assim, que doida, tipo, eu sei que eu toquei o terror aqui hoje. Mas esse lugar ia fazendo com que a gente se sentisse acolhido e com que a gente amasse esse lugar. E aí as nossas mães olhavam e falavam assim, sério? Ai, que maravilhoso. Então a gente começou a entender que fazer coisas certas chamava mais atenção do que quebrar tudo, do que xingar. Porque no final das contas era um grito de dor, né? Por pobreza, por injustiça. Toda revolta, né? Esconde uma dor.